Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Conte pra gente de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Opine, comente, participe do chat ao vivo e um aviso importante, seja membro do Foco do Brasil para apoiar nosso trabalho. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que será entregue nesta nova semana a PEC dos combustíveis ao Congresso Nacional. Nós vamos entrar com uma PEC nessa semana que vem pedindo ao Congresso que me dê autorização para zerar o imposto de diesel sem fonte compensadora, disse o presidente a jornalistas durante visita à feira da Catedral Metropolitana de Brasília em relação ao tema preço dos combustíveis. Bolsonaro afirmou que a PEC dos combustíveis deve ser entregue por Alexandre Silveira, que vai assumir como líder do governo no Senado. Silveira deve se tornar senador, pois vai assumir a cadeira de senador deixada por Antônio Anastasia. O ex-governador de Minas Gerais deixará a casa para ser ministro do Tribunal de Contas da União. Durante a conversa, o presidente voltou a reconhecer o trabalho dos servidores, sobretudo das forças policiais, mas ressaltou que os recursos são poucos em relação a eventuais reajustes. Ao sancionar o orçamento de 2022, Bolsonaro concedeu reajuste de 1,7 bilhão de reais para servidores públicos. Tem um montante reservado que, por enquanto, está congelado. Ninguém, no momento, falou que vai conceder da nossa parte ou não o reajuste. O que eu peço que todos pensem é o seguinte: os recursos são poucos. Eu posso dar 1% para todo mundo ou reconhecer o valor de poucas categorias. Agora, outras também merecem e têm o seu valor, mas não temos recursos para todo mundo, disse o presidente. No seu programa Brasil Urgente, José Luiz da Atena acompanhava a cobertura, referente a maus tratos a animais. E depois do susto da semana, onde uma árvore caiu em cima de 2 profissionais que estavam fazendo uma reportagem para o programa Brasil Urgente, sendo que um deles, inclusive, fraturou a perna, outro susto. Nesta outra reportagem, de repente, a repórter Giovana de Boer foi atingida pelo suspeito de maltratos em animais. E o suspeito empurrou o microfone da Band no ar. Isso tudo ao vivo. E tudo iniciou quando Giovana perguntou se ele foi o autor do crime. Revoltado, o homem deu um tapa no equipamento da TV Paulista e um tremendo susto na repórter e equipe. Da Atena, a gente acaba de sofrer uma agressão aqui, informou a repórter. Ele acabou de atirar nosso microfone, relatou ela. O apresentador da Atena ficou irado e soltou o verbo no ar. Eu registraria uma agressão contra esse cara. Outra agressão, não é possível. Ele cometeu um crime agora aí. E aí da Atena soltou alguns palavrões contra o homem. Logo depois, durante a entrevista ao vivo com a delegada do caso, o comunicador detonou a postura do indivíduo contra a equipe do programa o programa da Band aí, não é? O Brasil Urgente. Esse folgado tem o direito de ficar calado e não precisa responder. É direito constitucional dele. Mas agora bater na mão da repórter, derrubar a espuma do microfone, bater na mão dela, isso é agressão. Eu acho que a polícia tinha que reconhecer como agressão isso aí, disse da Atena. Semana difícil para o apresentador, para a sua equipe, né? Já que também teve 2 de seus profissionais atingidos por uma árvore, sendo que um deles fraturou a perna. E o que você achou da revelação feita por Sérgio Moro? O ex-juiz Sérgio Moro recebeu um total de $656 mil nos 12 meses em que trabalhou na Álvares e Marçal, o que na cotação atual equivale a cerca de 3,6 milhões de reais. Os valores foram revelados pelo político, agora pré-candidato à presidência da República, durante uma live transmitida nas redes sociais.
O que foi combinado é o que eu receberia nos Estados Unidos, $45 mil por mês, revelou ele. Que na cotação atual o valor ficaria na casa de 241 mil por mês. O contrato entre o hoje pré-candidato à presidência da República e a empresa de consultoria norte-americana foi firmado em 23 de novembro de 2020 e extinto em 26 de novembro do ano de 2021. Eu vou revelar, mas assim, primeiro, não tem nada de errado no que eu fiz no passado. Vamos aqui ser transparentes, mas eu espero que nós estejamos inaugurando aqui uma nova era de transparência das pessoas públicas, disse Moro. O objetivo da divulgação seria pôr fim a questionamentos que cresceram a partir de uma investigação aberta em dezembro no Tribunal de Contas da União para averiguar se existiu conflito de interesse no caso. A Álvares e Marçal é especializada em recuperações financeiras e presta serviços a empresas denunciadas na Lava Jato, mas em um departamento diferente daquele em que o ex-ministro trabalhou. O PT chegou a cogitar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a contratação do ex-juiz pela empresa. O TCU serve para investigar o quê? Governo, administração pública e não investigar contrato entre uma pessoa privada, que é o meu caso, depois que eu deixei o Ministério da Justiça, e uma outra empresa privada, disse Moro. Os recursos destinados aos programas sociais foram triplicados, informou o ministro da Cidadania, João Roma, em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Roma falou dos avanços trazidos pelo Auxílio Brasil e destacou que este se tornou o maior programa de transferência de renda da história do país. O ministro da Cidadania também falou sobre o trabalho do governo federal para remediar os danos causados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Segundo ele, a força-tarefa envolveu vários ministérios e contou com a solidariedade de muitos voluntários. Brasileiras e brasileiros, o governo federal está unido para cuidar daqueles que mais precisam. Nesse sentido, esclareço que os recursos dedicados aos principais programas sociais foram triplicados para que o cidadão exerça sua plena cidadania, no momento em que a economia do nosso país volta à normalidade. Aqui, ninguém fica para trás. E fruto desse compromisso, viemos hoje orientar e informar a população sobre importantes conquistas sociais. A primeira delas é o Auxílio Brasil. Outro avanço importante é a garantia da tarifa de energia elétrica até 65% mais barata para cerca de 24 milhões de famílias. Conseguimos também fazer com que o botijão de gás ficasse mais em conta. O Auxílio Gás veio para ajudar as famílias que mais precisam na hora da compra. O Auxílio Brasil fortalece os cuidados com a primeira infância e reforça a importância da iniciação científica e do esporte de base, que começam na escola. Um estímulo ao pleno desenvolvimento de nossa juventude. É assim que este governo trabalha, inovando, cuidando, fazendo mais e somando esforços com a sociedade. Dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional revelaram que as contas do governo federal fecharam 2021 com um déficit de pouco mais de 35 bilhões de reais. O valor, que representa 0,4% do produto interno bruto, é o menor saldo negativo desde 2014, quando o déficit foi de 35,2 bilhões de reais. Trata-se, portanto, do melhor resultado em 7 anos. O déficit do ano passado é 95,3% menor do que o rombo registrado em 2020, que somou 743,2 bilhões de reais, 10% do PIB do país, por conta da pandemia. Naquele ano, as contas sofreram um forte impacto por causa dos gastos extraordinários com a pandemia de Covid-19. Em valores corrigidos pela inflação, o déficit de 2021 atingiu cerca de 37,9 bilhões. Com o resultado, o governo cumpriu a meta fiscal para o último ano, que determinava o déficit nas contas, que o déficit não poderia ultrapassar a marca de 247,1 bilhões.
Nessa semana, a Secretaria da Receita Federal também informou que a arrecadação federal com impostos, contribuições e demais receitas bateu recorde histórico em 2021. No ano passado, o montante chegou a 1,8 trilhão de reais. Em valores corrigidos pela inflação, a arrecadação totalizou 1,97 trilhão, o que significa um novo recorde e alta real de mais de 17% na comparação com o ano anterior. Trata-se da maior arrecadação em um único ano desde o início da série histórica do levantamento em 1995. A primeira-dama Michele Bolsonaro mudou o visual. Agora, ao invés de cabelos na altura dos ombros, você verá a primeira-dama com um corte mais curto. Thiago Ximenes foi quem fez o corte e mudou o visual da primeira-dama. Nas redes sociais, muitos comentários e elogios, pois Thiago usou as redes sociais para mostrar o antes e depois da primeira-dama e agradecer pela confiança em seu trabalho. Na avaliação dele, o corte vai virar tendência entre suas clientes. Hoje foi dia de assinar o novo visual da primeira-dama Michele Bolsonaro. Muito obrigado pela confiança de sempre. Tenho certeza que esse novo corte dela vai ser muito pedido no salão, disse ele. Michele Bolsonaro tem se destacado em sua posição de primeira-dama com o trabalho voltado ao voluntariado e causas especiais. O drama do apresentador Thiago Leifert. Thiago Leifert e Dayana Garbin revelaram em vídeo publicado no Instagram que a filha do casal, a Lua, de 1 ano, está com um câncer raro nos olhos, chamado retinoblastoma. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e acaba formando tumores, que pode ser em um olhinho só, ou como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos 2 ou 3 anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo, enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão e a gente nunca imaginou que algo tivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Thiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, tipo? É um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. Eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. E aí a gente já está tratando há 4 meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não. Que a gente não deveria falar nada, que a gente deveria focar aqui no tratamento. E vocês que acompanham o casal, vocês sabem que a gente é extremamente discreto na nossa vida pessoal. Dificilmente a gente posta alguma coisa da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. A Lua raramente aparece no feed da Dai ou no meu. Muito, muito raramente a gente posta nossos sobrinhos também. Então a gente falou, cara, vamos seguir aqui na nossa privacidade, que é o que a gente preza muito. Só que depois da última químio da Lua, e ela já fez 4, a gente começou a mudar um pouco de opinião. Assim. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo que a gente sabe hoje e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. E falei para a Dai outro dia, falei, cara, meu sonho, assim, que eu mais gostaria, é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não
Não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando. Mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. Então, o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela está te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora. Estrabismo. Ah, todo bebê tem. Beleza, mas mesmo assim, tá com estrabismo? Vai procurar um oftalmo, vai conversar. Eu não estou falando pediatra, não. Vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá no oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. Ele pediu afastamento da Globo depois de muitos anos na emissora e também encerrou prematuramente o seu contrato, inclusive para a apresentação do The Voice Brasil. É um drama, filha de apenas 1 ano de idade. Eles se foram agora. Fiquei na entrada da garagem e observei meus filhos crescidos se afastarem. Olhei para a estrada até não poder mais ver seus veículos. Eles vivem muito longe de mim, disse a mim mesma. Quando eles cresceram e se tornaram pais de crianças pequenas, eu não percebi, não vi isso acontecer, me questionei. Eu deslizei de volta para dentro de casa e apenas andei pelos quartos, sem nenhum motivo em particular. Eu já estava sentindo falta deles e procurando por sinais de que eles, meus filhos, estiveram por ali. Havia travesseiros no chão, onde eles foram jogados do sofá que tinha sido usado como cama, e alguns bichos de pelúcia espalhados por onde os netos, as crianças estavam brincando. Sorri para as pequenas impressões digitais no meu espelho. Eu não os limpei. Lembrei-me da época em que tentei tanto manter as impressões digitais, marcas, manchas, longe dos espelhos e das portas quando meus filhos eram pequenos. Agora, não. Eu queria que as pequenas impressões digitais ficassem, para que eu pudesse vê-las lá por mais um pouco e mais um pouco. Coisas deixadas para trás. Pensei comigo mesma. Parece que há uma coisa que é deixada para trás em todas as ocasiões. As memórias são sempre deixadas para trás. Lembranças, raciocinei. E que coisa preciosa as boas memórias são para nós. Pensei em como cada item deixado para trás me lembrava a pessoa a quem pertencia e a história que o cercava. No caso, meus filhos. As memórias acontecem mesmo que não tenhamos consciência disso. Os momentos estressantes e difíceis muitas vezes se tornam memórias que lembramos mais tarde com risos e alegria. São as histórias do futuro quando um dia alguém dirá: "Lembra quando?" E todos então riem. Então, é claro, há algumas memórias que precisam ser deixadas para trás. As memórias de mágoas passadas, falta de perdão, amargura e raiva devem sim ser deixadas para trás para sempre. Estas são as coisas que nunca devemos guardar até a próxima vez. Enviar de volta ou trazer conosco como lembranças para a nossa próxima visita. Sim, eu estava na entrada da garagem e assisti meus filhos crescidos se afastarem e me lembrei de meus próprios pais, uma vez fazendo a mesma coisa. Eu nunca soube então que um dia eu seria aquela acenando da garagem e sentindo o meu coração disparar pela estrada. Isso porque
há mais uma coisa, além das memórias deixadas para trás. E isso é o amor. Ter um filho é decidir para sempre ter seu coração andando fora do seu corpo. Pense nisso. Assim chegamos ao final desta edição do jornal Foco do Brasil, com um convite especial para que você seja membro aqui do canal, membro aqui do Foco do Brasil, para apoiar nosso trabalho. É fácil, clique em Seja Membro. Um ótimo domingo e até segunda. Gratidão por isso e pela sua atenção. E que Deus abençoe a você e a sua família.